Wilson, ainda bem que aqui na ilha a gente ouve o Debate 93 com o J.R. Vargas. Já vai começar. Wilson! Wilson! Alô, meu irmão, alô! Wilson! Já vai começar o debate! Wilson! Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta terça-feira, dia 28 de outubro de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja, sobre todos os seus. Toda a nossa equipe já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Ouvinte nossa diz o seguinte: olha, algo que me incomoda demais, não viver o que se prega. Há um líder aqui na minha igreja que é extremamente soberbo e arrogante e ainda se porta como se isso fosse algo normal, quase que uma qualidade. Eu fico pensando, por que ultimamente temos visto tantas pessoas que são usadas por Deus agirem com soberba e arrogância? Como fugir da armadilha de nos tornarmos arrogantes só porque somos bons em alguma coisa, hein? Por outro lado, agir com arrogância e soberba é sinal de falta de amor. Se a arrogância é sinal de algo cheio de si, onde fica Deus nesta situação? Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor Carlos Pedro, da Assembleia de Deus na Itaoca, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O senhor destacou a frase inicial: há um líder em minha igreja que é extremamente soberbo e arrogante. Eu pergunto, qual a razão do senhor ter escolhido esta frase e o que pensa o irmão sobre esse tema? Bom dia, JR, bom dia aos amados debatedores aqui. Eu quero iniciar esse debate mandando hoje um abraço muito especial para a congregação Barra da Tijuca, da Assembleia de Deus e Bom Sucesso, meu amado, querido pastor Tarci Júnior, iniciando um pastorado ali. Que Deus abençoe esse grande amigo e a todos os irmãos daquela congregação. Eu, quando leio esta frase, algo me incomoda, porque Mateus capítulo 11, versículo 29, foi Jesus quem disse: aprendam comigo, ele é o nosso líder. No mundo, o mundo dos gregos, o mundo dos gentios, o mundo secular, as pessoas valem o que possuem. E há uma necessidade das pessoas de apresentarem as suas qualidades, seus títulos, e há uma necessidade de reconhecimento. E as pessoas lá fora, como disse Jesus, os gregos, os gentios, eles buscam esse reconhecimento e se orgulham pelo que possuem. Mas Jesus disse para nós que nós devemos aprender com ele, porque ele sabia todas as coisas, ele tinha todo o poder, mas era humilde. Ou seja, ele tinha o conhecimento do que sabia, ele tinha conhecimento do que podia, mas nem por isso se colocou numa posição de altivez ou de orgulho. Portanto, liderança cristã, liderança religiosa, liderança espiritual não combina com orgulho, não combina com arrogância. A liderança espiritual, ela pressupõe uma humildade e uma sensibilidade. E nós não temos como imaginar um líder que seja arrogante, principalmente se for discípulo de Jesus. Doutor Dácio Miranda é psicólogo, muito bom dia, seja bem-vindo. O senhor concorda, doutor Dácio, com as afirmações até aqui apresentadas pelo pastor Carlos Pedro? Bom dia, JR, bom dia aos colegas debatedores, esse grande público que nos ouve fielmente. JR, nós todos somos imperfeitos. Não há
Só houve uma pessoa que foi perfeita, que é perfeita, que Jesus Cristo. E Deus capacita os escolhidos em que pese os seus defeitos. E muitas vezes o comportamento humano, ele é plural. Depende muito da maneira como nós enxergamos e interpretamos esse comportamento. Então eu quero dizer que em muitas situações nós somos incomodados porque às vezes vemos o defeito do outro em nós. Nós nos vemos no outro, naquele defeito que ele tem, nós nos vemos. Em outros momentos, nós temos uma certa dificuldade de aceitar por incapacidade de sermos aquilo que a gente está vendo no outro ser. Então, esta realidade, ela é múltipla. Depende muito da ótica em que nós estamos vendo essas questões. Deixa eu ver se eu entendi, doutor Dácio. O senhor está dizendo que se uma pessoa diz que a outra é arrogante, há uma grande chance da arrogância ser daquele que está vendo. Como se eu estivesse me projetando nele. Certo, mas o senhor não acredita que haja de fato pessoas arrogantes? Sim, por isso que eu estou dizendo, todos somos imperfeitos. Não, entendi. Mas agora, tem os dois lados aí, né? Às vezes, só que existem situações em que nós nos vemos no outro, sendo que o outro não é. A gente projeta isso para o outro, entendeu? Projetou onde você tem aqui uma imagem que é sua e você projeta para o outro. Então vamos imaginar que é um projetor, você projeta numa tela. Aquilo que vai para a tela, que é o outro, na verdade não é o outro, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. E isso me incomoda, por isso que às vezes eu rejeito e interpreto como ele sendo aquilo, quando na verdade ele não é, mas projetou aquilo que eu sou e eu não tenho a consciência disso. Pastor Luiz Wagner, da Primeira Igreja Batista em Cerâmica, em Nova Iguaçu. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. Quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto. A ouvinte chama de extremamente. É um detalhe nesta frase. Não é uma pessoa somente soberba e somente arrogante. Segundo a nossa ouvinte, é extremamente. É a opinião dela. Pode ser que ela esteja projetando, como disse Dr. Dácio. Perfeito. Pode ser que não. Bom dia, JR. Bom dia, debatedores. Bom dia, ouvinte. Onde você estiver e que Deus possa abençoar a sua vida. É essa palavra que me chamou a atenção. Extremamente arrogante. Extremamente soberba e arrogante. Eu concordo em número, gênero e grau com o pastor Carlos. Ele foi perfeito na colocação dele. Sendo um discípulo de Jesus, essa qualidade ele tem que tirar. Primeiro que a soberba é pecado. Ela precede a queda. A Bíblia diz em Provérbios que a soberba ela precede a queda. E um crente em Cristo Jesus, ele precisa vencer esse espírito de soberba que está sobre ele, que infelizmente, JR, é um mosquitinho que belisca muita liderança evangélica nos dias de hoje. É um mosquitinho? É um mosquitinho. Então o mosquitinho belisca o sujeito e ele fica soberbo e é um negócio estranho. Ele começa a achar que ele é mesmo. O sujeito, antes de ser um líder, ele é uma bênção, trabalha na cantina, varre o chão da igreja, cata o copo descartável que está caído, mas ele virou líder, virou discipulador, pastor, diácono. Em alguns casos, há uma tendência ao título que ele recebe projetá-lo alguma coisa maior. E ele se esqueceu que o maior é aquele que serve. A Bíblia nos ensina que nós temos que servir. O maior tem que servir ao menor. O maior tem que orientar o menor. E infelizmente hoje, JR, nós vemos um tempo em que os títulos, eles vêm permeando a vida de muitas pessoas, fazendo com que elas se tornem aquilo que elas nunca deveriam ser. Tudo bem. Pastora Marinéia Rocha é a nossa menina da mesa de hoje. É a pastora da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Crescendo em Cristo em Vilar dos Teles. Está estreando aqui, é muito bem-vinda. Fique muito à vontade aqui entre nós. Pastora, nós vimos aqui até agora duas linhas aqui, né? Nós temos aqui o mosquitinho, que eu fiquei preocupado. O mosquitinho, acho que eu vou comprar uma raquete. Vou comprar uma raquete. Tem o mosquitinho e tem o projetor, né? Então, duas ideias aí só pra gente poder ajudar, porque isso ajuda muita gente a entender. Vamos lembrar que nós estamos no rádio, quanto mais imagens nós utilizamos, mais facilmente as pessoas captam e vão aprendendo isso tudo, né? Mas o nosso ouvinte nos diz que é uma liderança soberba e arrogante. Se nós partirmos do pressuposto que o líder forma novos líderes, nós estamos vendo aqui uma produção em série. Um líder arrogante e soberbo produzirá liderados arrogantes e soberbos. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Bom dia, bem-vinda.
Bom dia, é um prazer, né, estar com vocês, a todo o povo aqui da mesa, a todos os ouvintes, que Deus venha abençoar a sua vida aí. Irmãos, falar sobre soberba, como o irmão está falando aí, estamos vivendo um meio onde a soberba é um sentimento terrível, né? A soberba, ela tem muitos filhos. A soberba vem do orgulho, vaidade, vangloria, arrogância, e como o próprio irmão falou, né, que um líder, quando ele cresce, ele dirige uma igreja e ele começa a indicar outros líderes também dentro da igreja. Se ele estiver na arrogância, a tendência da igreja é crescer juntamente com aquele líder sendo arrogante, entendendo? Ali aprendendo a ser arrogante também. E nós temos, e Deus, ele nunca esteve preocupado com títulos, e nem tanto, né, dando títulos a ninguém. O maior título que um homem pode ter é o de servo de Deus. É verdade. Viu? É verdade. E ainda aqui diz a nosso ouvinte que ele se porta como se isso fosse alguma coisa normal, e diz ainda, minha gente, quase que uma qualidade, entendeu? Só, olha, entendeu? Eu tô com dificuldade para entender, irmãos. Eu confesso a vocês que eu tô lendo aqui, já li várias vezes. Mas dizer que a pessoa é arrogante, soberba e acha que isso é quase uma qualidade? Eu gostei muito do mosquito, da ideia do mosquito. Nós nos confundimos. Nós estamos, e muitas vezes presenciamos gente que está vivendo um evangelho equivocado. Porque esse não é o evangelho de Jesus. E se vale o mosquito, vale o projetor, eu quero falar do jumento, do jumentinho. O jumentinho. O jumentinho que um dia entrou em Jerusalém e as pessoas o aplaudiam muito. O pastor Amado contou essa história. As pessoas aplaudiam o jumento em Jerusalém. Só que o jumentinho trazia consigo Jesus. E ele, na semana seguinte, quando entrou de novo em Jerusalém, ninguém o aplaudiu mais. E ele ficou chateado. Na verdade, amados, nós recebemos aplausos, reconhecimento. Eu sei que é perigoso, mas todos nós gostamos de receber elogios. E quando descemos do altar, é comum isso acontecer. Nós recebemos a gratidão, o elogio de um amado, o elogio de um querido que diz: pastor, a sua palavra me abençoou, eu recebi, eu fui abençoado. Isso é importante, é bom, mas nós precisamos entender que quem nos usa é o Senhor, e isso nunca vai nos dar o direito de nos sentirmos maiores do que realmente somos. Se somos abençoados, se somos reconhecidos, não é pelos nossos méritos. O que nós temos não vem de nós, é de Deus. Esse poder, essa autoridade que nós temos enquanto liderança evangélica, enquanto liderança espiritual, não é nosso. Isso é um dom que Deus nos emprestou. JR, uma coisa interessante que a gente precisa observar muito é que, em nome da autoridade espiritual, entrou também o autoritarismo. A autoridade espiritual é um tema bíblico claro, relevante para os dias de hoje. Muitas igrejas sofrem por não reconhecerem a autoridade, e muitas igrejas sofrem porque tem um líder tirano à sua frente. E o autoritarismo entrou na igreja como uma ferramenta muito interessante. Hoje, só porque o sujeito é pastor, ele não pode tirar uma cadeira do meio do caminho. Só porque ele é um líder, ele é um pastor, ele não pode mais sentar uma mesa com as pessoas. É muito estranho isso. Eu entendo que ministério pastoral é relacionamento. Eu me relaciono com todo mundo, mas existem pastores que não querem isso. E essa irmã, quando ela coloca ele um homem extremamente arrogante, imagina essa irmã procurando um aconselhamento. Ela diz que é um dos líderes da igreja dela. Então eu acho que somos de discipulado. Infelizmente, nós podemos afirmar que a arrogância e soberba, ou arrogância e soberbia, não são apenas atributos aqui conferidos a um líder. Arrogância é algo que está espalhado nessa face da terra, muita gente e tal. É que alguns se julgam assim: não, eu pelo menos posso ser arrogante, que eu sou bom nesse negócio. É essa a ideia aqui que o ouvinte fala. Uma pessoa que é boa em alguma coisa, ela se achar superior às outras. Mas aí entra a questão de, por ser um líder, a evidência que o doutor falou, o que vai evidenciar no líder serão sempre os defeitos.
O pastor pode ter 1 milhão de qualidades. O defeito que ele tem é que o povo critica. Infelizmente funciona dessa maneira. Ele é uma referência, ele não pode errar. Pastor, o cantor, o líder ali, né? O diácono, o presbítero. Porque deu a entender de que é um pastor, né? Parece que uma liderança espiritual, né? Ele não vive o que ele prega. Mas a gente esbarra naquela questão simples que todos nós podemos cair também nesse erro da arrogância e da soberba. É só a gente se sentir um pouquinho melhor. E eu tenho muito cuidado com os aplausos. Acho que os aplausos e as congratulações, elas podem fazer muito mal àquele que não está preparado. Eu conheço histórias de pessoas que foram elogiadas demais e perderam o rumo. É o risco muito grande de ser elogiado e não saber lidar com isso. Olha, JR, eu quero trazer para um outro contraponto, sobretudo como um especialista no comportamento humano, meu foco tem que ser o comportamento humano. E todos nós, sem exceção, gostamos de carícias douradas. Nós precisamos, inclusive, recebê-las para que a gente possa sobreviver. Se nós não tivermos o reconhecimento, um elogio, a gente vai minguando. E por vezes existem pessoas que têm essa dificuldade de receber esse tipo de carícia, e aí vem uma percepção distorcida e do outro que, em sendo capaz, em recebendo elogio, é visto por esta pessoa como soberbo, como arrogante, quando na verdade eu não quero dizer que isso é regra geral, mas isto acontece. É muito mais fácil, como disse o pastor Wagner, é muito mais fácil a gente ver o defeito do que ver qualidade. Então, quando eu, às vezes, não tenho a capacidade de ser aquilo que eu gostaria de ser e vejo no outro que ele é e demonstra isto com alegria, demonstra de uma forma efusiva, isso às vezes me parece ser arrogante, porque me incomoda. Então é muito importante a gente olhar os dois lados, porque também o outro lado ele não é saudável, né? O exagero de um sujeito arrogante não é saudável, mas a incompetência de se ver incapaz também não é saudável. E isso eu quero deixar Sabe, isso doutor claro. Dácio, eu lembro, quando eu vejo esses dois termos, a arrogância e a soberba, todos nós estamos sujeitos a isso. Isso é um problema da alma humana, uma enfermidade que acomete a alma humana, e nós estamos sujeitos. É possível que todos nós tenhamos um pouco disso, e ao assumir a liderança, isso aflore de maneira mais exacerbada. Nós até lidamos com a empáfia, com a arrogância, com essa coisa lá no mundo dos gregos, lá nos gentios, né? Você às vezes tem que lidar com um patrão que é arrogante, com um líder lá fora que é arrogante. Não tem jeito, faz parte deles. Mas na liderança cristã, num sacerdote religioso, meu Deus, o nosso líder, o nosso professor é Jesus. E se há algo que não combina com uma liderança cristã, é alguém que já não suporta mais ser questionada. E aí o pastor Luiz Wagner falou isso muito bem. Existem lideranças hoje que sentaram num patamar diferente de todo mundo. Eles já não sentam mais no mesmo nível, já não ficam mais com todas as pessoas. Não atendem mais o telefone. Eles já não andam mais no meio da igreja, chegam por trás. Eles já entram na igreja pela porta dos fundos. Gente, o que é isso? Não quer nem chegar para conversar com as ovelhas, já tá fugindo. Isso combina pro político famoso, pro empresário rico, combina pro governante, mas pro sacerdote? Ouvinte dizendo: a arrogância que nos leva a acreditar que somos superiores aos outros tem origem no medo de sermos inferiores. Compartilha aqui um dos nossos queridos ouvintes. Outro ouvinte dizendo: olha, no meu caso, o arrogante é meu marido. Ele acha que é melhor do que eu porque tem mais tempo de convertido. Você imagina bem o maridão lá. Vamos lembrar que a arrogância, ela pode não ter uma raiz religiosa. Na maioria dos casos, ela não tem raiz. Nós estamos combatendo isso aqui quando vocês dizem: olha, isso não pode, não deve. Às vezes a pessoa é arrogante porque é vaidosa, porque ela tem uma baixa autoestima, porque ela projeta aí, enfim, há uma série. Não acho que seria adequado estabelecer os motivos que levam a pessoa a ser arrogante ou a ser soberba, porque eu acho que nós todos soberbamente já conhecemos tudo isso. A questão toda é que existem ambientes que parece que isso não combina.
E o ambiente religioso me parece que é esse aqui. Por exemplo, o ouvinte diz aqui, ó: por que ultimamente temos visto tantas pessoas que são usadas por Deus, certo? Sim. A agirem com soberba e arrogância. Eu quero ouvi-los, mas antes de ouvi-los, eu quero ouvir aqui um ouvinte. E o ouvinte está dizendo aqui o seguinte: olha, as pessoas esquecem que ser usado é diferente de ser aprovado. Eita. Faz uma distinção muito grande. E ele usa como exemplo: Deus usou uma mula. Então ele diz assim: olha, Deus pode usar uma mula. Então, às vezes, uma pessoa arrogante e soberba pode ser usada por Deus, mas não quer dizer que ela seja aprovada por Deus. É a opinião do nosso ouvinte Rafael, acompanhando aqui pelo Face. Eu coloco a opinião dele e a colocação que a nossa ouvinte nos faz para ouvi-los. JR, a grande questão que o pastor falou, perfeito, tá perfeito. A gente, quando observa lideranças que não se aproximam, que não se associam, talvez porque entendam que são a única ferramenta que Deus pode usar naquela congregação, quando que, na verdade, Deus pode usar muitos outros valores dentro da congregação, talvez até melhores. Tem pessoas na minha igreja que são melhores do que eu em muitas outras coisas. E eu tenho que saber aproveitar isso, porque somos uma equipe. E as ferramentas que eu tenho lá na minha caixa de ferramentas têm que ser usadas. Mas aquilo que o pastor colocou de líderes que não se aproximam. Tem uma história antiga de que no meio de um culto, um grande pregador, ele mandou apagar as luzes, entrou pela porta dos fundos, todo de branco, um holofote sobre ele. Quando ele chegou no altar, ele gritou bem alto: irmãos, não olhem para mim, olhem para Jesus. Uma igreja toda apagada, o cara de branco, um holofote sobre ele. Ele quer, no mínimo, ser visto, mas temos que olhar para Jesus. No discurso de olhar para Jesus, temos que entender que temos que ser a referência. E é impossível um líder arrogante e soberbo ser uma boa referência, porque esses são princípios que nós encontramos não na figura de Jesus, mas na figura de Lucifer na Bíblia. Olha, nós sabemos que os defeitos todos temos, não há aquele que não os tenha. Eu sempre digo isso, só Jesus Cristo, né, que foi perfeito. Então, se nós olharmos para a Bíblia, e temos que olhar para ela, tá cheio de gente que é arrogante, assassina, invejosa, mau caráter, enfim, com todos os mais variados comportamentos humanos. E Deus os usou. Eu acredito que já está ali para a gente aprender com eles e não fazer igual. Então, também, primeiro, né? porque o pecado não nos dá a condição de sermos perfeitos. Nós somos uma geração adâmica, pecaminosa, portanto imperfeita. Então, como Deus não vai usar? Se Deus só fosse usar os perfeitos, não teria ninguém para ele usar, porque todos somos imperfeitos. Agora, Deus vai usar essas pessoas, por isso que eu disse, Deus capacita os imperfeitos, mesmo sendo ele imperfeito, mas Deus capacita as pessoas com todos os defeitos que elas têm, ela capacita e não escolhe os capacitados. Por quê? Porque essas pessoas vão ser usadas por eles como ferramenta. Porque por mais que eu queira ser santo no sentido de me aperfeiçoar, melhorar, e esse é o nosso objetivo, eu erro, eu falho. Eu sou imperfeito. Então, como é que eu, que tenho minha imperfeição, vou apontar para o outro o defeito dele e apenas ver o defeito do outro sem que eu veja os meus? É preciso que a gente tenha uma postura de aceitação das imperfeições para o convívio com esta pessoa, de maneira que a gente possa conviver com as diferenças das imperfeições. Mas uma ovelha, como é que ela vai conviver então com o seu líder sendo uma pessoa arrogante e soberba? Isso aqui é muito difícil. Eu não estou defendendo essa tese, eu estou apenas mostrando que existe essa condição de nós precisarmos viver com essas realidades da imperfeição. Eu acho que o que o senhor está dizendo é constatar que nós todos somos imperfeitos. Se ele é arrogante, eu posso ser mentiroso. Se eu sou mentiroso, mas não é uma atitude de conivência com isso. É de entender que o arrogante é imperfeito, para conviver, que o arrogante é imperfeito, assim como eu também sou. Eu não sou melhor do que ele, porque se eu começar a achar que o arrogante é menor do que eu, quem é o arrogante? Está entendendo? Eu sei que assustaram aí, o pastor Carlos assustou com a introdução, mas entenderam agora? Ou seja, é isso, doutor Dácio? Com certeza absoluta. Estou só querendo entender, doutor Dácio, para poder ficar claro. Ou seja, se eu julgo o outro arrogante, isso não quer dizer que eu também seja. Mas eu preciso ter cuidado para não ser. Porque se eu começar a achar que eu sou mais humilde que os outros,
Para onde foi parar a minha humildade? O outro aspecto aí, a frase que é uma frase que o doutor Dácio já usou 2 vezes aqui, só para poder interagir, doutor Dácio. Deus usa quem ele quiser, inclusive os capacitados. Porque se tomar o exemplo do apóstolo Paulo e o exemplo do apóstolo Pedro, ambos foram capacitados pelo Senhor para o exercício de uma obra. Mas se tomarmos por base a capacitação anterior, nós vamos ter no apóstolo Paulo uma capacitação anterior. Moisés, capacitação anterior. Em todos os casos, Deus usa, ou seja, só que o senhor está falando de uma capacitação especial. É aquela ação divina na vida do indivíduo que faz com que o indivíduo olhe para ele e diga assim: isso não é meu, não é mérito meu, não é qualidade minha, isso não é uma habilidade que eu desenvolvi, mas foi uma habilidade que Deus inseriu na minha vida. Aí o indivíduo que reconhece isso, ele vai dar glória a Deus. Exatamente. E não vai dar glória a ele mesmo. Exatamente. O próprio apóstolo Paulo, ele reconheceu isso. Ele disse: miserável homem que sou. Ele, numa condição de humildade, porque eu já aprendi que a humildade não é apenas aquela coisa de se achar menor que os outros, ou de andar maltrapilho, mas é reconhecer quem você de fato é. E aí não apenas os seus defeitos. E eu estou falando de uma coisa que é muito peculiar à liderança. Todos nós aqui somos líderes, e nós somos líderes por causa de qualidades que Deus nos dotou, que nós alcançamos pelo estudo. Enfim, cada um vai assumir a posição de liderança. Você não vai ter numa igreja uma liderança que não tenha nenhuma qualidade. Você é líder porque ressaltou-se em você uma determinada qualidade. Mas a humildade, ela nos ensina isso. Ela nos ensina a lidar com essa capacidade de maneira sábia, de maneira edificada. Paulo, ele chega a dizer o seguinte: gente, tudo aquilo que eu possuo, tudo aquilo que eu tenho, eu considero hoje como nada, diante do que Deus me deu e diante do que Deus me propôs. Paulo, ele sabe colocar exatamente no seu devido lugar todo o seu conhecimento. Ele sabe que sabe, mas ele não se põe numa posição de arrogância em relação a isso. E se ele diz: eu tenho que me orgulhar alguma coisa, eu agora vou me orgulhar no fato de estar sofrendo por amor ao Senhor. E o grande problema aqui é que nós precisamos entender. Alguém sabe fazer alguma coisa boa? Eu sei fazer coisas muito melhores, por exemplo, do que as pessoas lá em casa, do que pessoas na igreja. Eu tenho consciência disso. E o fato de eu ter consciência das minhas habilidades não pode me tornar uma pessoa orgulhosa ou uma pessoa soberba. Isso tem que me fazer consciente e humilde o suficiente para me colocar no meu lugar. Eu sei porque Deus me dotou dessa capacidade para uma finalidade. Isso não pode me fazer uma pessoa arrogante. Até porque também, veja só, quem faz o líder não é o próprio líder, é o povo que elege o seu líder. Em alguns lugares, né, pastor? Não sempre, sempre o comportamento humano. Você pode querer ser líder, mas você não pode, mas você não vai liderar. E porque é o povo que escolhe seu líder. E ele, quando escolhe, exatamente quando ele percebe na somatória dos seus defeitos as qualidades e agora, aceita aquela pessoa como líder. Uma coisa que é interessante, isso é muito importante. O seguinte: a irmã diz que Deus usa, ela percebe que Deus o usa, ela não diz que Deus não usa, diz que ele usa. Ela ficou incomodada: como é que Deus pode usar uma pessoa demais e ele ser? Ou seja, se ela mandou um e-mail para cá, eu acredito que alguma avaliação já foi feita por ela ou por outros, ela deve ter constatado, ou até mesmo ido a esse líder conversar com ele, que seria a orientação correta. Conversa com ele, dá uma orientação. E se ele não puder te ouvir e mudar nisso, a irmã tem que avaliar, a pessoa deve avaliar, o irmão, a pessoa que mandou, deve avaliar se vale a pena permanecer e estar debaixo de uma liderança que afere tanto. Ela não vai aceitar essa liderança. Mas sim, mas Deus usa, Deus abençoa, Deus usa tanto. Mas é sobre. Nós conhecemos, se a gente for pontuar aqui, pessoas que são usadas por Deus também e também são arrogantes. Que nós sabemos disso, nós conhecemos pessoas assim à nossa volta. Nossa. Agora, ela quando observa que ele é usado por Deus, ela, como pode alguém ser usado por Deus? Porque o ser usado por Deus e o ser arrogante são coisas bem distintas. O ser arrogante está dentro do seu comportamento. O ser usado por Deus, sua espiritualidade. Então que ela busque ou interceda muito para que esse líder possa mudar. E quem sabe não um bate-papo bem sincero e franco. O que eu sei que é muito difícil para alguns líderes até arrogantes ouvirem isso, mas eu acho muito bom quando um liderado me traz algum defeito meu. É melhor que ele veja do que o mundo lá fora perceba esse meu defeito. Eu prefiro aproveitar essa audiência que é tão maravilhosa para dizer para você, meu irmão, minha irmã, com todo respeito, com
toda tranquilidade. Baixa a bola, você não é isso tudo que acha que é. O que você tem foi Deus que deu. Pelo amor do Senhor, aprenda com Jesus. Ele falou que você tem que aprender a lidar com o povo, aprender a lidar com o que você possui, porque foi Ele que deu. Você precisa acabar com esse negócio de manter uma posição com o nariz empinado. Se Deus tirar o que Ele te deu de você não é nada, absolutamente nada, e é isso que nós precisamos entender. É isso aí, pastor. Eu estou falando aqui, né, com meu colega aqui, nós falando aqui, existe dentro das igrejas pessoas, né, que pegam um cargozinho, né, aí aquele irmãozinho tá sentadinho lá, e por ele pegar um cargozinho maior um pouquinho daquela pessoa, ele começa a desprezar aquele irmãozinho que tá lá, porque ele tá se sentindo o tal, eu tô aqui, você tá aí. Em nome de Jesus, né? O povão que está nos ouvindo aí, a soberba não é de Deus. E se você continuar assim, Jesus vai te tirar de onde você está. Deus não vai permitir que você fique aí, porque a soberba não vai te levar a lugar nenhum. Como você vai liderar uma igreja? Como você vai amar, né, as suas ovelhas, vai conversar com as suas ovelhas, vai dar uma palavra de amor? Se você... A soberba vai levar. Com certeza vai levar a queda. O sábio já disse, a soberba ela precede. Tem um texto, Daniel capítulo 5, versículo 27, é fatal isso. A conta vai chegar, não tem jeito. A duplicata vai chegar. Meu irmão, o mundo dá muitas voltas. Eu conheço muita gente que entrou nessa de se achar a solução do mundo, e o mundo deu voltas. Daniel capítulo 5, versículo 27, se me permita. Tekel, quer dizer que o Senhor foi pesado na balança e pesou muito pouco. Olha, quando nós vamos ver aqui a opinião dos nossos ouvintes, muitos deles trazendo experiências assim. Vou ler aqui algumas já para o entendimento dos nossos amados ouvintes e dos companheiros aqui à mesa hoje. Duas questões talvez sejam importantes também. O entendimento de que, primeiro, os critérios para a liderança baixaram? Não. Tô perguntando. Não. Vou perguntar outra vez. Olha, os critérios para a liderança baixaram porque nós já estamos aceitando arrogante, soberbo, desde que ele seja ousado, seja uma benção. Eu quero ouvi-lo sobre esse assunto. Só um minutinho, pastorzão. Pastores queridos, eu vou pro break, eu só tô fazendo a introdução para o break. É que vai dando uma coisa. Não, eu sei disso. Pode ficar à vontade. Não, pode interagir. Não. Isso aqui é assim mesmo. E a questão, por exemplo, quando você vai encontrar-se, você tem um encontro com a verdade, com a realidade, com os fatos, tá certo? A gente pode ver no mundo ideal é que todos sejam simples e tal, mas nós estamos sendo levados de alguma forma, uma cultura, a cultura religiosa, a cultura do nosso tempo, a cultura pós-moderna nos leva a querer ser mais do que os outros. E aí, por conta disso, a liderança também é fruto desta cultura. E aí talvez o problema seja mais embaixo, porque a gente quando vê alguma coisa diz, o problema é fulano. É mais fácil. É mais fácil dar nome. É mais fácil dar nome do que trabalhar o problema em si. Então fulano fala e faz bobagens por quê? Porque ele é um bobo. Entendeu? Porque ele é bobão? Não, porque tem uma bobeira dentro dele, precisa ser curada e restaurada. E é aí que nós vamos entrar. Mas eu quero ouvir aqui a pesquisa de hoje, que eu acho que ela vai nos ajudar a entender. Pesquisa 93. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, nossos ouvintes, queridos debatedores. A pesquisa é a seguinte: você conhece muita gente que é usada por Deus, mas que é arrogante e soberba. Por telefone, 91% dos nossos ouvintes falam que conhecem. No site, 86% também conhecem. Muito bem. Diante da pesquisa, é um resultado parcial, correto? Até agora é só o que temos para esse instante. Ligue para cá. Eu quero ouvir a sua opinião, companheiros, aqui. A grande realidade, você tocou num ponto interessante. Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Tá na Bíblia isso não, né? Não tá não, mas puxa vida, eu vivi muito tempo acreditando que tava. Tá na boleia de tem caminhão. Uma coisa muito próxima. Para-choque enquanto as más conversações. Mas funciona, né? Funciona. As más companhias. É impressionante. Hoje, quem você escuta domina a sua alma. Não tem jeito.
Quem você escuta vai dominar a sua mente. Hoje o discurso que nós ouvimos é de que verdadeiramente se encontra uma liderança muito soberba. O povo disse isso no telefone, na internet, nós conhecemos, irmãos. O povo tá tão esquisito, que ligam para me convidar para pregar e perguntam quanto que eu cobro. Já recebi ligação de gente, pastor, o senhor pega em igreja pequena? Irmãos, eu pego na igreja de Cristo. Se tiver uma agenda, evidentemente. Mas, infelizmente, hoje o povo tem rotulado o pastor como alguém muito distante da realidade. O pastor é um ser humano normal, natural. Eu estudo, vai ao shopping, vai ao mercado. Só que existem algumas figuras, né, que tripudiam por aí, que são de um outro planeta. E esse povo os tem como referência em algum dado momento e os tem por arrogância. Às vezes uma postura que temos de arrogante por uma situação ou outra, vamos ser até mal interpretado em algum momento, mas infelizmente, numa grande maioria, nós somos conduzidos a sermos pessoas bem distantes. Como o pastor falou, entra por uma porta, sai por outra. A gente liga às vezes para um pastor colega nosso, atende uma secretária o celular dele, porque tem que fazer uma triagem para falar com o sujeito, tem que se identificar antes. É muito difícil hoje, porque realmente a figura de liderança hoje está se colocando no patamar bem distante do povo. Mas talvez por esse motivo as ovelhas estão se tornando também arrogantes, estão iguais aos pastores. Mas olha, eu queria contrapor isso pelo seguinte, porque o povo tem o líder que merece. Pastor, por quê? Só para concluir, por quê? Porque quem escolhe o seu líder é o povo. Não é o líder que escolhe o seu povo, mas é o povo que escolhe o seu líder. Então, quando existe, pode até haver uma comunidade onde quer que o seu líder seja arrogante. Como tem comunidades e grupos de pessoas que não querem um líder arrogante. Ambos são líderes, um humilde e o outro arrogante. E são líderes. Por quê? Porque quem faz o líder é o povo. Não é o líder que escolhe a sua comunidade, mas essa comunidade que escolhe o seu líder. Então, por isso que é relativo, JR, quando você colocou tem mudado os critérios, eles são relativos. Os critérios, inclusive, mudaram. Eu tenho um pastor que, num tempo atrás, e eu sou desse tempo, dizia que havia uma lista de coisas que eram permitidas e outras que eram proibidas. E hoje tem coisas na lista de proibidos que pertenciam àquelas que eram permitidas. Então, o mundo mudou e sempre muda para pior. É uma questão de tempo, é uma questão de observação e é uma questão de grupo. Cada grupo, hoje a gente vê uma distorção, uma aberração sobre certos princípios que, inclusive definidos por Deus, que estão sendo distorcidos e que estão sendo apoiados. Amado Dácio, aí eu preciso discordar do senhor pelo seguinte. O critério não mudou. Não pode ter mudado. O critério é a Bíblia. Eu concordo com o senhor quando o senhor diz que o povo escolhe o seu líder. Eu entendi o seu pensamento. Perfeito. As pessoas vão seguir aqueles com quem eles têm mais afinidade. Agora eu quero dizer também que a ficha vai cair em qualquer momento. É isso que E não há mudança nessa lei. Isso é um princípio bíblico. A soberba precede a queda e daqui a pouquinho esse negócio vai dar ruim. Não tem jeito. Agora, Carlos, o senhor disse que o critério não mudou. Então, não mudou porque... Vou perguntar ao senhor outra vez. Eu não estou perguntando, a dúvida não é se está na Bíblia ou não. Okay. A dúvida não é essa. Isso que eu estou dizendo. A dúvida é o seguinte, o doutor Dácio está dizendo o seguinte, quando ele disse, a primeira vez que ele falou que somos nós que escolhemos o nosso líder, ele não está dizendo que nós elegemos o líder. Ele está dizendo que nós seguimos a igreja. Nós seguimos porque queremos. Aquela igreja está lá, então tem um grupo de pessoas que vai àquela igreja. Exato. Ali tem um líder. Ok, eu não vou por causa do líder, não vou por causa do pastor, todos nós já ouvimos isso o tempo inteiro, mas se nós não tivermos uma afinidade pastoral, não haverá condições de caminhar naquela igreja, não é verdade? Então, o critério que eu estou perguntando não é nem o critério bíblico. A Bíblia é imutável, a palavra de Deus, mas a pergunta é, com base no que nós ouvimos na pesquisa parcial, as pessoas estão esperando outras coisas do seu líder que não as que estavam na Bíblia, ou as que estão na Bíblia, ou as que estavam para eles no passado. Eu vou imaginar o seguinte, seguindo o critério do doutor Dácio, nós temos uma geração de gente arrogante. Uma geração, e isso não é da liderança, mas é uma coisa que está dentro do ser humano. É uma geração de gente arrogante que achou um líder arrogante. E aí isso casou como uma coisa perfeita. Eu achei o lugar perfeito para seguir a Cristo
satisfazendo o que está dentro de mim. Então eu achei um líder que parece comigo. Só que esse líder não parece com Jesus, gente. Isso não é o princípio bíblico. Jesus não agiu desse jeito. Não adianta eu achar que um líder que entra pela porta dos fundos, que não cumprimenta mais as pessoas, que anda num carro blindado para não ter contato mais, que não atende os membros, que não está no meio do povo, isso não é evangelho. E aí, eu até entendo que as pessoas estão mudando o critério, porque eles têm dentro dele uma arrogância, e aí eu posso estar dentro dessa, você que está me ouvindo aí pode estar dentro dessa. Eu vou para aquela igreja porque lá o negócio é cinematográfico, lá o negócio é extraordinário, lá o meu líder, oh meu Deus, ele tem assim umas coisas, eu gosto muito da maneira como ele fala, do jeito como ele age e tal, e eu quero ser daquele... tudo bem. Então você achou uma pessoa que satisfaz você. A pastora pediu a palavra, ou não? Não, existe muitas vezes, desculpa meu colega, amigo pastor, mas o que eu quero falar aqui é, irmãos, tem muitos pastores, né? Nós somos pastores, né? Graças a Deus. Nós podemos entender que as pessoas, elas querem o calor, elas querem sentir o calor humano, elas querem um pastor, uma liderança, a qual elas estão passando por momentos difíceis, ela poder chegar no ombro do teu pastor, ela poder chegar e aquele pastor ter com amor e carinho, responder a elas com amor, com carinho, não com soberba e com ignorância. Mas infelizmente, não é como aqui o meu colega amigo pastor falou, né? Que tem pastores que eles entram por trás, não querem mais receber as pessoas. Infelizmente, isso vai existir sempre. Infelizmente. Mas eu digo para você, ouvintes, que estão ao nosso alcance agora, né? Procura ver aonde você tem pisado, em que lugar você tem feito bem para você isso, né? Tem te feito bem? Você está do lado de uma pessoa a qual você precisaria de uma ajuda, de um amor, de um carinho, de uma palavra, de um pastor, e você não está tendo? Eu estou com o texto de Timóteo aberto, mas não posso ler. Peraí, um minutinho. Como é que você não pode ler o texto? Alguém proibiu aqui? Alguém proibiu? Foi quem? Foi Dácio? Foi Dácio? Deixa eu dar só uma. Foi Luiz Wagner? Não, a pastora não foi. Eu não fui. Porque a gente não, pastor, vamos ler a Bíblia primeiro. Não, o pastor está dizendo que vocês não estão deixando ele ler a Bíblia. Eu só ia falar que o obreiro tem que ser aprovado. Porque, gente, eu não consigo... Não, só para falar não, só vai ler o texto bíblico agora. 1 de Timóteo 3:1. Este é o ensinamento verdadeiro. Se alguém quer muito ser bispo na igreja, está desejando um trabalho excelente. Agora, o bispo deve ser homem que ninguém possa culpar de nada, deve ter somente uma esposa, ser moderado, prudente e simples, deve estar disposto a hospedar as pessoas em sua casa e ter a capacidade de ensinar. Não pode ser chegado ao vinho, nem briguento, mas deve ser pacífico e calmo. Não deve amar o dinheiro, deve ser um bom chefe da sua própria família e saber educar seus filhos de maneira que eles lhe obedeçam com todo o respeito. Pastor, o obreiro, a Bíblia nos orienta que o obreiro tem que ser aprovado. E, infelizmente, aprovado e bom manejador da palavra. Se o líder, ele maneja a palavra, ele sabe que a arrogância não tem a ver com a liderança dele espiritual, não tem jeito. A liderança espiritual e a arrogância não podem caminhar juntos. A liderança espiritual e a soberba não podem caminhar juntos. Eu não sei se eu posso colocar como doença da alma. O doutor Darcy aqui, ele vai me corrigir se eu estiver errado. Mas eu vejo a arrogância, a soberba, como uma enfermidade. Um problema na alma humana, problema do ser humano. Porque o comportamento permite isso. O sujeito lá na vida profissional dele, o camarada tem um trabalho que é uma bênção, mas não é o trabalho que ele lidera. Aí ele chega na igreja, ele distribui o boletim domingo à noite no culto. Então ele é o dono daquele pedaço. Então quem entra ali, ele cria caso. Então a sociedade, a igreja, então, deu uma liderança para alguém que não está preparado. Agora, como resolver isso? Discipulado. Agora, o pior é quando você encontra um líder espiritual que é um homem usado por Deus e tem essa arrogância e a soberba. Aí, meu chapa, o negócio fica complicado. Estou preocupado aqui com algumas afirmações que estão sendo repetidas. É evidente que vocês são absolutamente livres para dizer o que vocês quiserem dizer. E vocês estão aqui comigo já há algum tempo, estão habituados a isso. Não tem lado, não tem opinião, cada um diz. Mas quando vocês citam alguns exemplos, por exemplo, você diz assim, olha, entra por trás ou pela frente, não entendi bem onde é que a pessoa, o pastor entra por onde não entra os outros. Não quer estar no meio das ovelhas. Separado, não quer ficar nas ovelhas. E isto é um sinal de soberba? Não necessariamente. Ok, então vamos continuar. O cara tem um carro blindado,
Não, também isso não. É sinal de soberba? Também não. Pode ser. Não, pode ser. Não. Como pode ser o carro não blindado, isso é sinal de soberba. Dizer, olha como é que eu ando no meio. Não, pois isso eu estou dizendo para os irmãos o seguinte: eu posso entrar no meio do povo e dizer, olha, eu sou a pessoa do povo. E esta é a minha soberba. Exatamente. O meu orgulho é dizer, eu ando no meio do povo. Então, a questão, ela é mais interna do que externa, embora externamente que nós possamos percebê-la, mas existem situações que são mais complexas e que nós precisamos entender. Quando a pessoa é usada, eu aprendi uma coisa há muitos anos, que eu já disse isso aqui algumas vezes, vou repetir agora, podem discordar à vontade, não há dificuldade alguma, mas um amigo meu me disse, olha, a gente tem que tomar muito cuidado com o seguinte, e ele dizia especialmente sobre a questão de libertação. Ele dizia o seguinte, olha, nós oramos por alguém e essa pessoa está possessa pelo diabo. E nós oramos e repreendemos aquela pessoa liberta. O grande perigo está em nós nos acharmos os tais, superiores aos outros, e aí sim o vitorioso vai ser o diabo. E às vezes a estratégia diabólica é preparar uma situação dessa exatamente para que aquele bendito líder sinta-se o maior dos maiorais, o que expulsa o parará, o parará do parará, e aí ele se sente, e por isso, neste processo, ele cai e se perde espiritualmente. Olha o perigo que está aí, companheiros. Verdade, aqui, pastor, 2 Timóteo 2 diz que procura-se apresentar-te a Deus, o quê? Aprovado, como obreiro que não tem de quê? Se envergonhar. Verdadeiramente o obreiro, o pastor, ele sempre tem que trabalhar dentro da humildade. É dentro da humildade que ele trabalhar. Nós, servos de Deus, homens e mulheres de Deus, temos que ter o fruto do Espírito. Da humildade. A gente tem que levar em consideração e pensar que a liderança, ela sempre se faz necessária porque nós, seres humanos, precisamos de uma liderança. Senão viramos bando. Todo grupo de pessoas precisa de uma liderança. E quem determina o seu líder é exatamente esse grupo. Então, não podemos estipular um padrão ideal de liderança, porque quem estabelece esse padrão é o povo, de uma forma até totalmente oposta a um outro grupo. Mas então a liderança, ela sempre existirá enquanto esse líder estiver atendendo os interesses do grupo. Nós temos igrejas cheias que às vezes tem, em que pese às vezes de uma forma distorcida da Bíblia, elas estão cheias por quê? Porque aquela igreja está atendendo os interesses daquele povo e torna aquelas pessoas seus líderes e vivem dessa forma até o dia em que deixar de atender os seus interesses. E aí ou ele muda ou ele sai. Ou o líder muda, ou ele, liderado, sai para uma outra liderança. Observamos aqui que o problema da arrogância é um problema geral. Não é de um líder ou nem do liderado. Ambos correm esses riscos o tempo inteiro. Observamos aqui que o líder espiritual, ele tem uma responsabilidade, assim como o líder pai, a líder mãe. O líder pai e a líder mãe, aquela casa, ela cresce num ambiente de soberba. A mulher está dizendo aqui, meu marido o outro ouvinte está dizendo aqui, com esse homem que a mulher dele passou mal, morreu, os filhos abandonaram a igreja, ele está precisando de ajuda e no que ele precisa de ajuda, ele não quer ajuda de ninguém, ele paga exatamente para ser. Então a leitura que a gente faz aqui é que esse mundo está nos levando à ostentação, à autopromoção. Esse mundo está nos levando à arrogância, porque esse mundo jaz no maligno. E aí nós precisamos entender, o mundo diz isso, a Bíblia diz aquilo, nós vamos ficar com isso ou com aquilo? Nós temos que ficar com aquilo, que é o que a palavra de Deus diz. Mas no dia a dia, quando as coisas vão acontecendo, a gente vai sendo pressionado e acaba correndo grandes riscos. Aí que é o ideal de você ter amigos. Porque o amigo verdadeiro é aquele que chega e diz, rapaz, vai devagar. Que é isso? Talvez esse seja o líder para fazer isso. Pelo amor de Deus. Talvez o líder seja a melhor pessoa para fazer isso. Eu aprendi, JR. E o pastor com a ovelha, a ovelha com o pastor, amigos, relacionamento. Não é, pastora? Eu conheço uma pessoa, desculpa, um amigo, que a pessoa, ele tem uma esposa, a esposa é uma bênção.
uma missionária abençoada, serva do Senhor. Mas o esposo, ele é tão arrogante e se diz servo de Deus. Meu Deus. E se diz servo de Deus. Mas ele não compra uma bala para a esposa. Misericórdia. Tem o seu trabalho, entendeu? Ganha bem. E outra, chega na igreja com paletó e gravata e se senta lá como se sentindo o tal. E a pobrezinha da mulher, se ela quiser uma bala, se ela quiser uma roupa, se ela quiser algo, ela que se vire a comprar. Deve ter sido ela que inventou a frase manda bala. Foi não, que não recebeu bala. É importante. Mas nem bala, pastora. Nem uma balinha. Não, eu Jujuba, sou prova uma disso. balinha, Juquinha. Eu sou prova disso. Juquinha ainda tem, gente? O Carlos, chega mais velho. Tem Juquinha. Entendeu? Grande bala Juquinha e 7 bela. Meu amigo, ela chora, ela diz... Ele trabalha, eu não vejo um real. É arrogância. E quando chega... E pãoduragem também. Também. Tá mais sua fina. Ele foi chamado para cuidar dela e sustentá-la, né? Aí eu digo aí pra você. Chamado dele com o marido. De libertação. Deixa a pastora falar, gente. Um homem desse quer subir no altar, pregar a palavra do Senhor. Sem dar uma bala pra esposa. Eu gostei da história da bala. Dentro da casa dele. Dentro da casa dele... Quero agradecer aos companheiros aqui, encorajar a nosso ouvinte. Uma balinha, né? Puxa vida, vamos ao resultado da pesquisa aqui. Pesquisa 93. A Rosane já entrou dizendo, eu ouvi aqui de fone ainda, esse é pão duro. Vai lá, Rosane, eu quero ouvir a sua palavra aqui, Rosane Félix, sobre esse assunto. E a Rosane tem uma opinião contundente. A Rosane é clara, a Rosane é franca, a Rosane vai direto ao ponto. Esse homem é o quê, Rosane? Ele é pão duro, miserável ele. Uma balinha, Uma balinha. Mas você acha, sinceramente, Rosane, se ele der uma balinha, isso vai resolver ou ela vai criar o pacote? É o começo. A balinha já é o começo. Fala, pastora. O pastor, eu vi que o negócio da bala mexeu com a irmã. Ainda é carrancudo, sério. A filha tem medo dele. A filha, quando chega perto dele assim, ela não tem aquela intimidade com o pai porque é arrogante, ele é sério. O que você acha, Rosane, sobre esse assunto? Chuta que é laço, né, varão? É o quê? Chuta que é laço. Não, mas quem tá casado tem filho e tudo. Tem filho, como é que vai fazer isso? Tem terno, gravata. Falta de quê? Libertação. Não adianta estar de terno, todo arrumado lá e dentro de casa ser o quê? Nem uma balinha, né? Nem uma balinha, irmão. Eu tô preocupado com o negócio da balinha, nem uma balinha, né? Olha, Marcela, vamos arrumar umas balas aqui pra entregar pros companheiros, senão vamos dizer aqui que nós somos, hein? Nenhuma balinha, o que eles vão dizer, né? Pelo amor de Deus, olha aí, diga aí, Marcela. Então, você conhece muita gente que é usada por Deus, mas que é arrogante, soberba. A gente encerra por telefone com 93% dos ouvintes dizendo que conhecem, no site 84%. Mas embora a gente não possa ter uma balinha aqui, a gente tá com a palavra-chave Bolsão Turbinado 93, para você que acompanha a gente, sabe que diariamente a gente está sorteando aquele rádio, que é um carrinho, que tem controle remoto, não é para ele andar, mas é para controlar o rádio, entendeu? Tem entrado USB, já tô avisando logo, já tá sem pergunta. Eu quero saber se vai dar bala pro ouvinte também, que agora eu tô querendo bala. Então, e no pacotinho de bala. Aí no final dessa promoção, o seu filho ainda pode ganhar uma bolsa integral de estudos para 2015, ó, sem ponduragem, Rosane. Vai ter material, uniforme escolar, enfim. Vamos lá para a segunda dica da palavra-chave de hoje. Está em Êxodo 23:14. Êxodo 23:14, versão Almeida Revista e atualizada. Bala que é bom? Nada. Tá certo? Tá aí, tá registrado. Muito bem, quero agradecer a turma aqui do Face participando do lugar. Muito obrigado aqui ao Rafael, muito obrigado a Márcia, a Luciana, muito obrigado a Silvana, Ivana, Josineia, Hugo, Irene, Marluce, Rendi, Clauber, Hugo, aqui outra vez, obrigado, Hugo, a Jéssica, a Karine, ao pastor Diogo, Vanessa, Vivian, Patrícia, também Roseli, muito obrigado aqui ao Leonardo, a Débora, a Luísa, Lolo, também aqui a Cíntia, obrigado aqui ao Michel, a Carla, a Sheila, ao Sandro, Fabiane, muito obrigado aqui pelo carinho da sua audiência, o Robinho, Alôncia, Deus abençoe vocês todos aqui participando com a gente aqui na 93 FM, sempre muito bom ter você com a gente aqui no nosso Debate 93 de hoje. Vem com a 93, é tempo de vitória. Na
93 FM. J.R. Vargas. E o Debate 93. Ouvinte dizendo, sempre ouço as pessoas dizerem que Jesus é o médico dos médicos ao ler a Bíblia. Sempre acompanho histórias de milagres e curas, mas preciso confessar que fico muito confuso quanto ao que fazer diante de uma doença. É só exercitar a fé ou devemos procurar os médicos? Ao buscar ajuda humana, não estaria diminuindo o poder de Deus? Creio que Deus levantou médicos para servir as pessoas e que muitos deles testemunham milagres que vão além de suas capacidades e habilidades. Como encontrar equilíbrio numa hora de tempestade? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Carlos Pedro, obrigado, um abraço, meu irmão. Quero agradecer à rádio essa oportunidade linda de estar aqui e agradecer ao meu Deus, que me encontrou mesmo tendo minhas raízes de arrogância e de soberba e tem me libertado e tem me feito progredir a cada dia. Doutor Dácio, obrigado, um abraço. Eu agradeço mais uma vez a participação nesse programa e quero dizer que o Ministério de Aconselhamento Cristão da Primeira Igreja Batista do Recreio está à sua disposição. Você que é arrogante, que é soberbo, meu Deus, quer uma ajuda? Procure-nos, porque não há saúde física sem saúde emocional, não há saúde emocional sem saúde espiritual. Cuide da sua. Pastor Luiz Wagner, obrigado, um abraço. Um abraço, quero mandar um abraço à minha igreja, Primeira Igreja Batista Cerâmica, o povo lá ama aquele povo à beça. Deus possa abençoar e mandar um beijo pra minha filha. Dia 30 ela faz aniversário. Ela pediu pra mandar um beijo pra ela e que Deus possa abençoar minha esposa e meu filho em nome de Jesus. Amém. Pastora Mariné, obrigado, um abraço. Eu que agradeço ao Senhor por essa oportunidade, né? Quero mandar um abração aí pra minha igreja Assembleia de Deus Crescendo em Cristo, que fica ali em Vila do Célia, todo o povão ali. E só dizer aqui, Jota, rapidinho, que essa pessoa que só traz bala, mas ele é super usado por Deus. Olha aí. Super usado então, quando por fala Deus. manda bala, ele acha que é outra coisa. Eu acho que é, porque ele não faz uma parte, mas assim mesmo ele é usado. Aham, o ouvinte aqui deu a distinção entre ser usado e ser aprovado. Pois é. Distinção, lembra do ouvinte aqui fez? Mas não custa nada, dá uma balinha. Você aí que não dá bala pra ninguém, entendeu? Poxa, os dentistas estão precisando de ajuda, gente. Vamos apoiar os dentistas, né? Muito obrigado aqui a nossa equipe, a Marcela, Luciana, Patrícia, Fabiano, Jair, Juliano, Helder, Vanês e Kátia Regina. Vamos orar juntos, minha gente, aqui pedindo a bênção do Senhor, pastor Luiz Wagner orando conosco. Vamos pedir a graça de Deus sobre os nossos amados ouvintes, apresentando o tema de hoje, assim como vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Pedimos, Pai, que cada ouvinte tenha sido impactado por aquilo que ouviu, por aquilo que ainda vai ouvir por essa rádio. Abençoa cada família, toma nas tuas mãos, Pai, os enlutados, consola os corações, cura os enfermos, Pai, restaura os corações. Que hoje seja um dia de salvação em cada igreja que se abrir para proclamar a tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.